Seja forte e corajoso. Essa foi a instrução de Deus para Josué no dia em que Josué foi chamado para ser o substituto de Moisés. Assim como nós falamos no vídeo de ontem, Josué serviu a Moisés por aproximadamente 40 anos, até que Deus o selecionou, até que Deus o confirmou como novo líder da nação de Israel até a chegada na Terra Prometida. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, por isso seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Thiago Souza, você está na nossa jornada de oração, esse é o nosso conteúdo diário devocional, a partir das 6 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube da ADVEC Guimarães, todos os dias você recebe um vídeo como esse, por isso eu peço a sua gentileza de se inscrever, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Hoje estamos de volta aqui no nosso cenário habitual, estou de volta aqui à nossa igreja de Guimarães, para mais um tempo devocional. Vamos ao texto? Abra sua Bíblia aí no primeiro capítulo do livro de Josué, Josué capítulo 1. Eu vou ler só o versículo de número 9, mas eu vou destacar algumas coisas aqui do texto. Vamos lá. Versículo 9, Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa foi a frase, esforça-te, tem bom ânimo, seja forte e corajoso. É a frase que Josué ouviu do Senhor no dia em que ele foi chamado para esse grande propósito. Moisés havia acabado de falecer, Moisés agora estava morto e Deus chama, vocaciona, Deus confirma Josué como novo líder da nação hebraica, da nação dos hebreus, do povo hebreu, no caminho entre o deserto e a terra de Canaã, nesse caminho de conquista, de vitórias. Josué agora então está diante de uma responsabilidade que ele nunca havia vivido antes. É um novo tempo, é um novo desafio, é um novo momento. Afinal de contas, Josué até então era o servidor de Moisés, era aquele que acompanhava Moisés, era aquele que colaborava com o ministério de Moisés. Mas agora a responsabilidade recaíra sobre ele mesmo. A responsabilidade das decisões, a responsabilidade das direções a serem tomadas. E nesse momento é que muita gente trava. É nesse momento, quando a responsabilidade recai sobre os nossos ombros, que muita gente bloqueia na vida, que muita gente acaba não avançando. Quantas vezes, talvez, na sua vida, você esteve diante de grandes desafios, vocacionado por Deus, e mesmo assim, ao invés de avançar, você recuou, ao invés de progredir, você retrocedeu. Esse texto me mostra, no versículo 9 que nós lemos, Deus já começa com uma pergunta: não te mandei eu? Não fui eu que te mandei? E quantas vezes é Deus que está nos direcionando a fazer algo? Quantas vezes é o Senhor que está nos impulsionando a assumirmos novas responsabilidades, novos desafios, e mesmo assim a gente fica sempre calculando os pontos negativos, A gente fica sempre olhando o que pode dar errado, e nunca olha e nunca leva em consideração que quem chamou para essa tarefa, para essa obra, para essa responsabilidade foi o Senhor. Aqui o texto vai trazer na sequência: esforça-te e tem bom ânimo, ou seja, forte e corajoso. O ato de se esforçar, a decisão de se esforçar é de Josué e não de Deus. A atitude de ser corajoso, a atitude de ter bom ânimo é de Josué e não de Deus. Afinal de contas, Deus começa esse versículo 9 com uma pergunta: não fui eu que te mandei? Então esforça-te. Quantas vezes nós podemos nos esforçar um pouco mais e não vamos? Quantas vezes nós podemos insistir um pouco mais e não insistimos? Quantas vezes nós podemos tentar mais uma vez e acabamos desistindo porque o nosso esforço acaba sendo pequeno diante daquilo que Deus nos propôs a fazer? E na sequência ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, ou seja, tenha disposição, tenha ânimo, olhe para o lado positivo. Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo será tenebroso. Da mesma forma é que Deus está direcionando a Josué e nos direcionando nessa manhã para que tenhamos bom ânimo diante das adversidades, diante dos desafios da vida. Creia que vai dar certo, acredite no projeto, acredite no propósito, o Senhor vai confirmar aquilo que Ele te disse. E o interessante é que só no capítulo 1 nós encontramos essa mesma expressão 3 vezes. Versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7, esforça-te e tem muito bom ânimo. E versículo 9, esforça-te e tem bom ânimo.
E a resposta para as nossas vidas hoje, né, não é que devemos ter autoconfiança, que devemos ter a convicção de que com a nossa força, com os nossos recursos, com o nosso conhecimento vai dar certo. Não é nada disso. A resposta está no texto. Não pasmes, nem te espantes, ou seja, não fique assustado, o desafio é grande, mas não te assustes. E a resposta está aqui, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É nisso aqui que nós devemos agarrar a nossa esperança e a nossa expectativa. É na certeza de que por maior que seja o desafio, por maior que sejam as adversidades, por maior que sejam as situações contrárias, o nosso Deus, o Senhor nosso Deus é conosco. E quantas vezes, porque não damos ouvidos a essa palavra, porque não atentamos para essa informação tão preciosa, nós perdemos coisas importantes na vida. Josué era o responsável de conduzir a nação, o povo, mais de milhões de pessoas ali do deserto, onde Moisés havia deixado o povo ao morrer, atravessar o Rio Jordão e conquistar as cidades e a terra prometida, a terra de Canaã. Então, Josué estava diante da possibilidade de conquistar aquilo que há anos atrás Deus prometeu. E quantas vezes nesse momento nós, ao olharmos para os desafios da vida, acabamos paralisando, mas que nessa manhã essa palavra seja como uma injeção de ânimo no seu coração, que você creia que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que lá no seu trabalho você tenha essa convicção que Deus é contigo no teu trabalho. Que na sua casa você tenha essa convicção, Deus é contigo na tua casa. Que no seu ministério, nos desafios da vida, que nos lugares adversos onde você colocar a planta do seu pé, você tenha essa certeza, Deus é contigo por onde quer que você ande. E se Deus é conosco, nós estamos sempre em maioria. Se Deus é conosco, a vitória é questão de tempo. Se Deus é conosco, a conquista já é garantida, porque Deus está conosco. É o que aconteceu com Josué. Então, receba essa palavra no seu coração, esforça-te e tem bom ânimo. Seja forte, seja corajoso, porque Deus é contigo. Eu espero que essa reflexão e essa meditação tenha abençoado o seu dia, tenha edificado a sua vida. Mas antes de sair do vídeo, vamos orar junto comigo? Vamos separar aqui um tempo e um momento de oração. Se você pode, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, é mais um dia, Senhor, de jornada de oração, é mais um dia desse projeto, é mais um dia, Senhor, deste propósito diante do Senhor, em que eu estou aqui junto com os meus irmãos, Senhor, para celebrar, para glorificar e para adorar o Teu nome. Eterno Deus, seja engrandecido o nome do Senhor. Eu te agradeço pela Tua palavra, pela Tua revelação. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus que enche o nosso coração de ânimo, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das adversidades, mesmo diante, Senhor, das situações em que temos medo, temor, em que ficamos, às vezes, Senhor, com o pé atrás, diante daquilo que está à nossa frente. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nunca falte nos nossos corações essa mesma certeza e essa mesma convicção de que o Senhor, o nosso Deus, está conosco. Ah, Senhor, que o Senhor possa revigorar esse coração que talvez está fraco, desanimado, esse coração, Senhor, que talvez está aflito, preocupado sobre o dia de amanhã. Que o Senhor possa trazer essa certeza, Senhor, neste dia. Que essa pessoa que nos escuta na jornada de oração possa crer, Senhor, que verdadeiramente o Senhor está com ela, onde quer que ela estiver. Porque o Senhor é um Deus presente, apesar de ser tão grande, apesar de ser tão poderoso, o Senhor é um Deus que se relaciona conosco no nosso dia a dia, na nossa rotina tradicional, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ajuda-nos, Senhor, para que nos esforcemos, ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos bom ânimo e que através disso possamos viver as conquistas que o Senhor tem projetado sobre as nossas vidas. Eu abençoo cada um dos teus filhos, Senhor. Eu coloco diante de Ti, de forma específica, projetos que foram paralisados, Senhor. Projetos que foram interrompidos, talvez por medo, talvez, Senhor, por falta de coragem, talvez porque viu que o desafio era grande demais, mas que através desse tempo de oração, através dessa palavra liberada, que esse projeto venha sair da gaveta e que esse projeto venha, Senhor, ser colocado em prática e que o Teu nome seja glorificado. Talvez, Senhor, é uma empresa, talvez é um casamento que não aconteceu,
talvez é um negócio que ainda não foi aberto, talvez, Senhor, é um curso que não foi feito, uma especialização que não foi investida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o medo seja repreendido e que a Tua presença esteja conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Que esse tempo devocional tenha enriquecido a sua vida mais um dia, viu? Amanhã, a partir das 6 da manhã, eu te aguardo aqui mais uma vez para mais um tempo devocional aqui na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique em paz.